Olá, minha gente, graça e paz para todos, Deus abençoe. Hoje, hoje nós vamos dialogar com base nessa pergunta aí. O sábado salva? E você pode perguntar, mas por que, pastor, você vai dialogar sobre esse assunto? Eu tenho escutado e assistido também alguns debates que envolvem a questão da lei de Deus e envolve a questão do sábado. E uma das perguntas daqueles que não guardam sábado e acham que o sábado não deve ser guardado, uma das perguntas que é feita é a seguinte: o sábado salva? Para mim, essa pergunta é sem nexo, ela não tem nenhum sentido, sabe? Quando alguém faz essa pergunta, o sábado salva? Não tem, não vejo porquê, não vejo qual a razão de a pessoa fazer uma pergunta dessa em um debate, sabe? Num diálogo ali, sobre o assunto ou da lei de Deus, ou mesmo o assunto do sábado, né? Mas sempre eu escuto. E eu fico perguntando, mas por que essa pergunta, né? O sábado salva? Aí a pessoa lá responde, não, não salva. Ah, então tá tudo bem, pronto. Tá terminado o debate. Não, não tá terminado o debate. A questão não é essa. A questão não é uma simples pergunta, o sábado salva, uma resposta não salva e terminou o debate. Não. A questão não se encerra aí. Até porque, deixa eu falar para vocês, quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. E o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12, é muito claro. Está se referindo a Jesus. E diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos e amigos, nós somos salvos por meio da graça de Deus, pela misericórdia de Deus, mas é em Jesus Cristo. Quem salva é Jesus. A Bíblia diz, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, esse nome de vós é dom de Deus. A Bíblia diz isso. Então, o único salvador é Jesus. Com isso eu quero dizer o quê? Eu coloquei em negrito aí. Nenhum dos 10 mandamentos salva. Nenhum mandamento salva. Então, essa pergunta, o sábado salva? Não, não salva. A pergunta pode ser feita assim também. Vem cá, o mandamento não matarás salva? Também não. O mandamento não farás para ti imagem de escultura salva? Também não. O mandamento honra teu pai e tua mãe salva? Também não. O segundo mandamento da lei de Deus, não farás para ti imagem de escultura salva? Também não. Nenhum mandamento salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então, por isso que eu digo que essa pergunta, dizer o sábado salva, essa pergunta, o sábado salva, ela é uma pergunta, não sei por que a pessoa tem coragem de fazer essa pergunta, sinceramente. Não sei, eu não sei porque a pessoa tem coragem de fazer uma pergunta dessa. Porque a salvação não é através de um mandamento, ou qualquer um dos 10 mandamentos. A salvação é através de Jesus Cristo. É Jesus quem salva. Bem, tem um texto, eu até mencionei aí, mas eu gostaria de mencionar com mais detalhe, esse texto que está em Efésios, capítulo 2, 8 a 10, que nós somos salvos pela graça. O texto bíblico vai dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Interessante, né? Porque pela graça sois salvos. Nós não temos nenhum merecimento para a salvação, nenhum. Então, é um dom gratuito de Deus. E o texto bíblico diz, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, a pessoa é salva porque devolve o dízimo? Não. Que as igrejas aí, evangélicas, né, pede o dízimo e tal, e faz campanha. A pessoa é salva porque devolve o dízimo? Não. E não é, então, por isso que eu falo, essa é uma pergunta sem nexo. Dizer, o sábado salva? É claro que não. A devolver o dízimo salva? É claro que não.
Então, nenhum mandamento salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Aí no verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, as obras é fruto da fé, é resultado da fé. E Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Simples. As obras salvam? Também não. As boas obras salvam? Também não. Quem salva é Jesus. Mas porque as obras não salvam, eu preciso não ter boas obras, eu não preciso me preocupar com essa questão de boas obras. Eu acho que a pessoa, o cristão, vai praticar boas obras. O cristão vai praticar boas obras porque ele foi salvo. É um salvo em Jesus, ele foi salvo por Cristo. E, obviamente, ele vai praticar boas obras. Mas as boas obras não salvam. Bem, nós devemos desobedecer os mandamentos de Deus porque nós somos salvos pela graça, porque nós não temos mérito nenhum para sermos salvos, né? Então, agora, nós devemos desobedecer a Deus porque somos salvos pela graça? Não, também não. Esse texto que está em Apocalipse 12, 17, diz assim, olha, e o dragão irou-se contra a mulher. Que o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher nós entendemos como igreja, o povo de Deus, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus. Ah, mas guarda para ser salvo? Não, guarda porque foi salvo. Porque uma pessoa que diz que foi salva e não obedece a Deus, ela está negando a fé. Uma pessoa que diz que foi salva e não obedece a Deus, ela está negando a fé. Isso chama-se de graça barata. Não, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer tudo, posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim não, irmão. Você é salvo pela graça e a partir desse momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador e ele te perdoou por amor a ele, pelo poder do Espírito Santo, você vai obedecer a ele. É o que tá. Olha, aqui está as características da igreja de Deus, em Apocalipse 12, verso 17. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. E quais são as características? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não tem para onde correr. Então o povo de Deus obedece os mandamentos de Deus. E a lei de Deus, ela permanece em vigência. E quando eu falo da lei de Deus aqui, eu estou falando dos 10 mandamentos, viu? A lei moral. A lei moral. Que diz para não ter outro Deus além do Deus verdadeiro, para não adorar imagem de escultura, para guardar o sábado, para honrar pai e mãe, para não matar, para não roubar, para não adulterar, para não desejar as coisas alheias. Bem, os 10 mandamentos, conforme está em Êxodo capítulo 20. Esta lei, nós chamamos de lei moral, que reflete o caráter de Deus, esta lei permanece em vigência. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 3, verso 31, ele vai fazer uma pergunta e ele mesmo vai responder. Ele que foi um dos maiores pregadores da justificação pela fé, um dos maiores expoentes da justificação pela fé. Ele pergunta, anulamos, pois, a lei pela fé? Nós vamos anular a lei por causa da nossa fé? Por causa da fé em Jesus? A resposta é de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, o apóstolo Paulo é muito claro, muito claro. E aí o outro texto, em Romanos 7:12, diz assim, e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei não foi abolida, Jesus não aboliu a lei permanece em vigência e devemos obedecer pelo poder do Espírito Santo. Os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Aí vem e volta a pergunta lá, o sábado salva? Não, meu querido, o sábado não salva. Nenhum mandamento salva. Quem salva é Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos obedecer os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que é o 7º dia da semana. Deus fez o mundo em 6 dias. Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º dia, a Bíblia diz, em Gênesis,
capítulo 2, verso 1 a 3, e ele, no sétimo dia, ele descansou, abençoou e santificou o sábado da criação. Ele permanece em vigência. Não tem esse negócio, vai ter um debate aí. O sábado salva? Vai a pergunta. Pergunta sem sentido, sinceramente. Então, não é porque o sábado não salva, até porque o sábado é um mandamento de Deus. Ele não tem poder salvífico. Nenhum mandamento de Deus tem poder salvífico, nenhum. Porque quem é que salva é Jesus, a gente já leu isso aqui. Quem salva é Jesus Cristo. Então, nenhum mandamento salva. Repito, e a igreja não salva, mas precisa ir na igreja? Precisa. Devolver dízimo não salva, mas precisa devolver o dízimo? Precisa, mas não salva. Entenderam aí? Honrar pai e mãe é preciso? Mas salva a pessoa? Não. Esse mandamento não salva. Não adorar imagem de escultura. É para a gente não adorar? É para a gente não adorar. O povo de Deus não vai adorar imagem de escultura. Mas esse mandamento salva? Não salva também. Aí vem, o sábado salva? Também não. Mas é para obedecer? É para obedecer. Porque é um mandamento de Deus, simples. Então, assim, é uma pergunta que, sinceramente, eu acho que quem faz essa pergunta não está fora está sem noção das coisas, acho que não entendeu ainda o plano da salvação. Porque a pessoa fazer uma pergunta dessa é porque, ao meu ver, não entendeu o plano da salvação. Então, minha gente, fica aí o nosso diálogo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pode deixar seu like, pode comentar e compartilhe com outros amigos para que eles possam também meditar também nesse diálogo, né? E vamos aí dialogando pela graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, dê a paz, dê a graça e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.